Muito se ouve falar de que a China vai ultrapassar os Estados Unidos, que a China é o país do futuro e sempre ela está em segundo lugar, né? Então às vezes fica uma ideia assim, será que realmente a China está avançando em relação aos Estados Unidos? É realmente uma ameaça? Como é que a gente entende isso? Para a gente não ficar falando em coisas muito subjetivas, eu vou tratar nessa aula um pouco de coisas objetivas. E aí vamos entender, talvez, por que esses momentos de crise são tão favoráveis a esses debates. Será que a crise ela tem sido historicamente positiva para a China ou positiva para os Estados Unidos? Ao menos nos últimos momentos de nossa história. E para isso eu vou partir do início do século XXI. Quando nós olhamos o início do século XXI, para a gente comparar o PIB, a China era simplesmente a sexta economia do mundo. E se você pegar o PIB produzido pela China nesse ano, ele correspondia a mais ou menos, arredondando, a 13% do PIB americano. Isso em 2001, vamos lá, primeiro ano do século XXI. E aí a gente dá uma avançada, vamos até 2007. Por que eu estou falando de 2007? Porque seria um ano antes da famosa crise de 2008. Aquela crise do subprime, que acabou sendo simbolizada na falência do Lehman Brothers. Então, em 2007, vejam só como estava o PIB chinês em relação ao mundo. Naquele momento, a China já havia ultrapassado Reino Unido, França e Alemanha, e agora era a terceira maior economia do mundo. Agora, será que ela havia avançado alguma coisa em relação ao gado terreno, em relação aos Estados Unidos? Nós vemos que em 2001, o PIB chinês era mais ou menos algo em torno de 13% do PIB norte-americano. Será que avançou até 2007? Avançou. Agora o PIB chinês correspondia a 29% do PIB americano. Gente, estou falando de um ano antes da crise. Mas aí vem o ano de 2008, a grande crise. 2009, ainda temos reflexos bem interessantes dessa crise. Vamos para o PIB de 2010 e ver o que aconteceu. 2010 foi o ano da virada. A China consegue ultrapassar o Japão e o Japão vira história. Que a partir daí a China vai ocupar esse segundo lugar e ninguém mais tira ela de lá. Será que o PIB chinês em relação ao PIB americano cresceu ou diminuiu? Gente, a crise foi extremamente salutar para a China. Além de ultrapassar o Japão e ficar em segundo lugar, o PIB chinês em relação ao PIB americano passou para simplesmente 46%. Vocês viram? De 2007 era 29%, agora 46%. Em outras palavras, né, a gente pode dizer que já havia uma tendência, como vocês observaram aqui, mas há uma aceleração dessa tendência com a crise. E agora, vamos pegar agora a crise recente, aquela crise que a gente pode chamar de crise sanitária, crise do coronavírus ou crise da pandemia. Bom, aí vamos pegar o ano de 2019, que é um ano anterior, e depois vamos pegar o ano de 2022. Isso não quer dizer que a situação já está resolvida, tá? Nós ainda estamos no meio de uma turbulência, e a economia do mundo ainda ameaça um processo de recessão e tal. Então a gente não tem como dizer se as consequências já estão calculadas, mas a princípio vamos pegar esses dois momentos para a gente ter uma ideia de se essa crise ela gerou alguma diferenciação, se ela foi favorável em termos de percentual do PIB, de participação do PIB para os Estados Unidos ou para a China. Bom, gente, em 2019, realmente a China havia se aproximado um pouquinho mais dos Estados Unidos. E agora estava em simplesmente 70% do PIB americano. Só para relembrar vocês, para vocês não perderem o fio da meada. Em 2001, era 13%. Em 2007, passou para 29%. Em 2010, depois da crise do subprime, já era o quê? 46%. E agora, em 2019, um ano antes da pandemia, era simplesmente 70% do PIB americano. Bom, e considerando as previsões, o PIB chinês ele vai alcançar algo em torno de 80% do PIB americano. Bom, se essa situação permanece,
é tranquilo que a China vai ultrapassar os Estados Unidos e vai se tornar a economia número 1 do mundo. Eu acho que agora fica bem mais claro para vocês por que para a China é importante que se mantenha estabilidade. Porque um processo de instabilidade ele é incontrolável. Você sabe como começa, mas não sabe como termina. Isso pode ameaçar exatamente a legitimidade chinesa para continuar avançando economicamente, em termos de infraestrutura, em termos de investimentos, pelo mundo como ela tem feito já há algum tempo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, diga o que você achou, fale qual a sua opinião sobre o futuro da China. Dê um like, é claro, né? Mas se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Olha, se quiser conhecer meus cursos, deixei os links na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!